Olá, nesse vídeo aqui nós vamos começar a falar da transformada de Laplace. E nesse vídeo, especificamente, nós vamos começar falando sobre o plano S, né? O plano S, nós vamos falar dele primeiro, porque ele aparece aqui na definição da transformada de Laplace. Aqui você pode ver que eu coloquei a transformada de Fourier e a transformada de Laplace, e você vê que elas são bem similares, né? Na verdade, a gente só troca o J ômega da transformada de Fourier pelo tal do S na transformada de Laplace. E esse S, no caso, ele é definido como sigma mais J ômega, ou seja, o S ele é um número complexo. Então é essa a diferença. Na transformada de Fourier nós tínhamos só o J ômega e na transformada de Laplace nós temos o S, que é sigma mais J ômega. Então, sendo esse S um número complexo, nós temos o plano complexo associado a ele, que seria o plano S. Então eu vou desenhar aqui o tal do plano S, que é um plano complexo, né? E aqui a gente tem o eixo J ômega e a gente tem o eixo sigma, ou seja, a gente tem um eixo de número imaginário e o eixo de número real, que é o sigma. Então ele é mesmo um plano complexo, né? Nós podemos até escolher, por exemplo, um sigma igual a 3 e um ômega igual a 2 e desenhar aqui o ponto associado a essas coordenadas aqui. Então nós temos aqui um 3 mais 2j nesse plano S. Ou seja, um ponto sigma igual a 3, que é a parte real, e ômega igual a 2, que é a parte imaginária. Então você já sabe o que é o plano S. Ele não tem nada de muito espetacular mesmo. Ele é só um plano complexo que é desse S aqui. Só que ele vai ficar interessante quando nós colocarmos ele dentro dessas fórmulas aí da transformada de Laplace. Então a primeira coisa que nós podemos esperar aqui desse plano S é justamente aquilo que eu falei no começo, que a transformada de Laplace ela é um caso mais geral da transformada de Fourier. Ou seja, se nós pegássemos esse S aqui e fizéssemos o sigma igual a zero, porque o S é igual a sigma mais j ômega, nós vamos obter de volta a transformada de Fourier. E é justamente isso que você pode ver nessa pequena dedução que eu estou fazendo aqui, bem simples, do que acontece. O que nós temos que fazer realmente é só trocar o S por sigma mais j ômega, separar as exponenciais e zerar o sigma, né? E daí vai dar uma exponencial elevado ao zero, que dá 1. E você vê que realmente a transformada de Fourier é uma transformada de Laplace com sigma igual a zero. E isso tem uma interpretação gráfica interessante, né? Isso quer dizer que na transformada de Fourier nós estávamos vendo meio que uma fatia da transformada de Laplace. E se eu desenhar ela aqui no plano S, né, considerando que para cima aqui temos amplitudes, nós podemos ver que os gráficos do espectro de amplitude e de fase da transformada de Fourier ficariam em cima desse eixo aqui, do eixo do J ômega. Então, quando nós calculávamos a transformada de Fourier, nós obtínhamos uma função de uma variável que levava a um número complexo. Agora, na transformada de Laplace, nós teremos uma função de duas variáveis que leva a números complexos. Então, na transformada de Fourier, que todos os gráficos cabiam só em cima do eixo ômega, na transformada de Laplace nós vamos ter uma superfície que vai precisar cobrir todo o plano S. Então eu resolvi fazer essas animações aqui para facilitar um pouco, né? Imagina então que nós pegamos uma transformada de Laplace, né? Ou seja, nós pegamos uma função qualquer do tempo e calculamos a transformada de Laplace dela. E daí nós vamos obter uma função que nos dá números complexos em função do S. E esse S ele é o plano que está aí embaixo. Ou seja, ele é o sigma e o j ômega. Aí para cada lugar desse ponto S, nós teremos um número complexo associado. Nesse gráfico aqui, nós pegamos o módulo desse número complexo. Ou seja, vai dar um número complexo lá, um A mais JB, e daí nós vamos fazer aquele negócio lá do Pitágoras e tudo mais. E daí se nós fizéssemos isso para todos os pontos de S da transformada de Laplace, nós obteríamos um gráfico desse tipo aqui. É claro também que nós temos o outro gráfico, que é o espectro de fase, né? Igual da transformada de Fourier, tinha o de amplitude e tinha o de fase. Agora esse aqui que eu estou mostrando é, digamos, um espectro, né? Um gráfico de fase de uma transformada de Laplace. Ou seja, cada ponto do plano S vai ter um número complexo associado e eu estou pegando desse número complexo a fase dele. Ou seja, eu estou fazendo aquela tangente inversa do B sobre A. E daí, juntando todas essas fases e colocando elas em cima do plano S, eu obtenho essa outra superfície aqui.
Ok, agora vamos então ver como que a gente faz para obter a transformada de Fourier, na verdade os espectros da transformada de Fourier, a partir desses gráficos aqui da transformada de Laplace, né? Então, nesse caso, a figura não está mostrando, mas eu sei que aqui onde eu estou desenhando é por onde passa o eixo Jω, e esse aqui é o eixo do sigma, né? Então, tudo que eu tenho que fazer é pegar aqui o relevo nessa região aqui do eixo Jω. Ou seja, eu imagino que daria algo mais ou menos assim. Ele vai subir um pouquinho aqui, depois desce, depois sobe um pouquinho aqui, depois desce, né? Ou seja, eu estou pegando uma fatia desse gráfico aqui. Se eu desenhasse aqui, eu vou mudar um pouco a escala para a gente ver, né? Se eu desenhasse aqui em outra escala, então a gente põe aqui o eixo Jω, né? Aqui é o Jω e aqui é o sigma, né? E daí eu esperaria ver algo assim, né? Que eu estou aumentando bastante a escala para ficar possível de ver, né? E aqui seria o Jω. Então esse aqui seria o espectro de amplitude da transformada de Fourier da função lá. Agora vamos ver o que acontece aqui para a fase, que é exatamente a mesma coisa. Aqui eu vou desenhar aqui em vermelho o eixo dos Jω, né? E aqui dessa vez eu vou usar verde. Opa! Dessa vez aqui eu vou usar verde para desenhar o eixo do sigma. Então nós vamos pegar os valores da função que estão em cima dessa parte dessa linha vermelha aqui, que é o eixo do Jω, né? Então esse aqui é um gráfico meio esquisito, né? Mas daria para ver, inclusive ele é meio que antissimétrico aqui, que ele faria algo assim, se a gente pegasse essa superfície. Na verdade eu estou chutando um pouco, né? Mas se nós traduzíssemos ele aqui para a visão que nós estamos acostumados, né? Eu vou até desenhar aqui da mesma cor dessa vez. Nós temos aqui o eixo Jω, né? E aqui está o espectro de fase disso aqui. Ele faria algo assim, né? Você pode ver aqui que nesse caso aqui, aqui temos os valores negativos, né? E aqui tem os valores positivos, por isso que ele está nesse sentido aqui, né? E aqui está o zero dele também, né? Então é mais ou menos isso aqui mesmo. Você pode ver até que ele é antissimétrico, que isso aqui é uma propriedade do Fourier. Só que não. Na verdade, para aquela função lá que eu peguei para calcular a transformada de Laplace, nós não podemos fazer esse truque aí para pegar a transformada de Fourier, porque o eixo Jω dela ele não está na região de convergência. Eu ia falar disso aí depois, mas eu até percebi que é uma boa ocasião para falar isso, porque eu caí nessa armadilha também. O que seria a região de convergência? A região de convergência nada mais é do que a região do plano S onde aquela integral da transformada de Laplace converge. Ou seja, nós estamos interessados na região onde essa integral aqui vai convergir, né? E para o caso da função que eu tinha escolhido para fazer a transformada de Laplace para explicar a relação com Fourier, essa função aqui ela não converge onde temos o eixo Jω. Ou seja, a região de convergência dela ela fica mais ou menos assim. Eu estou desenhando aqui em vermelho, ela não pega o eixo Jω, né? Nós vamos futuramente fazer alguns exercícios calculando regiões de convergência, né? Mas é bom já ter isso em mente, né? Que nós temos que prestar atenção onde que essa integral vai convergir, porque você pode ver que nós temos coisas meio perigosas aqui, né? Esse menos infinito até infinito. Então, para esse caso em específico, a transformada de Fourier ela também não ia convergir, ou seja, já não dava para calcular a transformada de Fourier daquela função. Então, o resultado que aquilo estava nos dando, na verdade, está errado porque a transformada de Laplace também não está definida aqui. Apesar de que eu consigo fazer o gráfico dela, na verdade, matematicamente, ela não está definida fora da região de convergência. Ela só fica aqui nesse pedaço. Ok, então por esse vídeo é isso. Eu ia falar um pouquinho mais das funções que estão associadas com o plano S, mas vai ficar para o próximo vídeo aqui, que esse aqui já está ficando muito longo. Então até mais!